nós agora queremos tratar de um tema muito importante, que é a inflação. Na economia, a inflação é a queda do valor de mercado ou do poder de compra que o dinheiro tem. Porém, ela é popularmente conhecida e usada, não é, para se referir ao aumento geral dos preços. Inflação é o oposto de deflação. Índice de preços dentro de uma faixa entre 2 a 4,5% ao ano, que é uma situação chamada de estabilidade de preços, e por isso nós trouxemos aqui a economista Iracy Pimenta, que é economista no CDL, o Clube de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o cenário econômico atual do Brasil. Seja bem-vinda, Iracy. Tudo bem com você? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, você, estudiosa da área, atua na área, e eu te pergunto, começo perguntando, como economista você está otimista com a situação econômica do país, com a questão da inflação? Bem, na realidade, nós temos vivido desde meados do ano passado um crescimento sistemático do índice de preços, da inflação. Então, isso tem culminado em uma diminuição das vendas, em uma retração também do setor industrial. Então, hoje o cenário é um pouco mais delicado em função desse aumento mesmo da inflação. Então, o Copom, que é responsável por projetar a inflação, projetou um índice de 6,5% para 2014 e já estão dizendo os especialistas que a previsão para o fechamento de 2014 vai estar um pouquinho abaixo disso, 6,44%. Isso é positivo, ainda que seja bem pequenininho essa diferença? Na realidade, não, porque eu vou explicar aqui. A taxa de inflação, na realidade, a meta dela é 4,5% ao ano. O ideal. O ideal. Ela tem uma variação, uma possibilidade de variação aceita de 2,5% a 6,5%. Então, na realidade, esse índice de 6,5% é o teto da meta de inflação. Quer dizer, vamos dizer assim, já é o limite máximo que a gente suporta. Exatamente. No entanto, nos últimos anos, desde 2011, 2012, nós temos percebido que, na realidade, esse teto da inflação virou propriamente a meta, porque a meta de 4,5% dificilmente está sendo atingida. Agora, na sua opinião, por que a economia brasileira, nesses últimos anos, o Plano Real existe desde 94, nós estamos em 2014, 20 anos, né? Vai para 21 anos. Nos últimos 20 anos, a economia brasileira deu uma guinada muito legal, o mundo inteiro começou a olhar para a gente, começou a investir, e aí vieram as crises desde 2008 no cenário internacional, e de repente o Brasil começou a ficar afetado por isso. Por que a gente não está conseguindo, a economia brasileira, bater essa meta de 4,5% na economia? Na inflação, perdão. Bem, na realidade, tudo começou com um grande incentivo ao consumo do governo federal no ano de 2012, como forma de amenizar o impacto dessas crises internacionais na economia interna. No entanto, quando se estimula demais a demanda por bens e serviços, há esse impacto negativo nos preços. Com o aumento da demanda, os preços aumentam. Então, no final de 2012, início de 2013, houve esse grande aumento da inflação em função desse estímulo à demanda, em função de desonerações fiscais para vários setores, para eletrodomésticos, automóveis. Então, isso contribuiu para que houvesse esse aumento da demanda e o aumento do nível de preços. Com isso, o governo federal adotou uma outra medida, que é o aumento da taxa de juros. O governo, quando a inflação está alta, utiliza dos juros para desestimular o consumo e estimular a poupança. Então, a gente pode dizer que a gente fica como que marionete na mão do governo, porque assim, o governo fala, precisa vender, né? Porque as indústrias, os empresários pressionam o governo, não estamos vendendo. Não estamos vendendo carro, não estamos vendendo eletrodoméstico, não estamos vendendo roupa, etc e tal. E aí o governo fala, então vamos fazer o povo comprar. E aí bota na cabeça do povo que nós temos que comprar. Aí baixa juros, facilita pagamento, você compra carro em até 72 vezes e tal. Aí o povo fala, opa, vamos comprar. Compra. Aí as empresas falam, o povo está comprando, vamos subir os preços. Né? O que deveria ser diferente, porque eles deveriam ganhar no volume. Mas não, aí, vamos dizer assim, ficam empolgados com a demanda, né? As pessoas querendo muito, e aí falam, vamos aumentar os preços. Aumenta o preço, aí o governo fala, nós precisamos baixar o consumo. Vamos esfriar, vamos jogar um balde de água fria nesse consumo. E aí, quem paga o pato sempre é o consumidor final, Iracy?
Também, mas não só o consumidor final. Na verdade, isso é um resultado também de uma certa falta de planejamento financeiro dos consumidores. Eles ainda não estão habituados a realizar esse planejamento financeiro. Então, por isso há esse consumo excessivo e os preços acabam aumentando também porque a disponibilidade de bens e serviços é limitada. Então, os preços acabam servindo como uma forma de barrar esse consumo excessivo, dada a escassez de bens e serviços. No entanto, o impacto também se dá para os lojistas porque eles verificam uma redução das vendas a partir do momento que os preços começam a subir demais. Então, as vendas acabam se reduzindo porque a inflação tem efeito corrosivo sobre a renda. Então, elas acabam diminuindo o seu nível de consumo e o impacto também é negativo para o lojista em função dessa redução. Você, como estudiosa, o que você poderia dizer para os consumidores? Esse consumidor, esse cidadão comum como eu, como você, como o nosso telespectador e a telespectadora que está do outro lado ali, o que nós poderíamos fazer para ter uma inflação adequada para não prejudicar os nossos investimentos, porque a inflação também diz respeito do quanto eu vou ganhar no final do mês, né? Porque o quanto eu vou ganhar não é só o salário que eu recebo no mês, mas é a capacidade vamos dizer assim, de saldo positivo que eu tenho no final do mês, né? Que é a capacidade de negociação. Para você traçar, assim, em linhas gerais, dicas para os nossos telespectadores, como é que eu posso me comportar economicamente falando, para eu facilitar a economia do país e eu não cair nessas pegadinhas do consumo? Bem, a principal dica seria realmente fazer o controle financeiro, fazer o planejamento dos gastos e conciliar esses gastos com os rendimentos desses consumidores, porque é uma coisa que a gente falando assim parece fácil, mas a maioria dos brasileiros, apesar da melhoria da situação de vida, da situação financeira, eles ainda não aprenderam a realizar esse... O que você está falando é o seguinte, se o cara ganha 1.000, ele não pode gastar 1.100. Sim. Ele tem que se contentar em gastar 1.000, é isso? De preferência, menos ainda do que ele ganha, para ele ter uma parcela de fundo emergencial para alguma situação atípica. Seria o principal. É uma regra básica? Mas a maioria da população ainda não consegue seguir. Tomar cuidado principalmente com o uso do cartão de crédito, utilizar o cartão de crédito de uma forma mais parcimoniosa. Você ouviu a gente dando a notícia aqui hoje sobre a possibilidade do aumento de juros, né? Exatamente. De cobranças diferenciadas no cartão, melhor dizendo. Ainda com essa notícia, aumenta essa preocupação com a questão do uso do cartão de crédito. E da inflação também, com né? Com certeza. Seriam as principais dicas mesmo e fazer pesquisa de preços, porque os consumidores podem encontrar diferenças significativas de uma loja para outra e isso acaba impactando no seu orçamento. Você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu tenho 22. 22. Você vai entender por que eu te fiz a pergunta. Sim. Você então, eu tenho 40, você então não pegou a era no Brasil em que a inflação estava aí 80 e tantos % por mês, final dos anos 80, início dos anos 90. Eu me lembro, você era uma criancinha naquela época, você mal devia estar fazendo contas de 2 mais 2 na escola. Não. Mas você estudou sobre isso, Sim. né? Por que eu puxei esse assunto? Porque você acha que o brasileiro não estava... sabe aquele ditado que fala assim, quem nunca comeu melado se lambuza? O brasileiro recebeu uma moeda que ficou forte de uma hora para outra e de repente falou, nossa, meu poder de compra cresceu do zero para esse tanto aqui, e aí achou que era uma Coca-Cola no deserto e pulou de cabeça. Você acha que a educação econômica é importante para a nossa sociedade? O governo deveria investir nesse viés, por exemplo? Com certeza. Eu acredito que essa questão da educação financeira é algo que deveria ser implementado desde o ensino básico. Porque hoje nós temos alguma coisa sobre matemática financeira, mas é muito pouco ainda. E essa falta de cuidado com a questão financeira, principalmente nesse contexto atual, que as pessoas estão entrando no mercado de trabalho mais cedo, isso acaba contribuindo para que os futuros consumidores se tornem consumidores sem o conhecimento mesmo necessário para fazer o planejamento, arcar melhor com suas despesas, e muitos acabam se tornando endividados e inadimplentes. A nossa diretora está me reportando aqui sobre uma matéria que ela assistiu ontem, né? Eu não tive a oportunidade de ver, mas interessante, onde mostravam jovens
que têm um potencial de ganho maior, mas também não sabem administrar, portanto, se endividam com mais facilidade. Né? Quer dizer, é o que você está falando, a gente precisa realmente investir desde a idade mais tenra para a gente conseguir ter até uma inflação com a meta muito menor do que 4,5%. O que diga-se de passagem, 4,5%, até os 6,5%, para quem tinha inflação de 90%, já está no lucro, mas nós podemos melhorar, não é, Iraci? Ah, com certeza. Com o patamar que está atualmente, a gente já sente um impacto negativo, então vamos trabalhar para que melhore. Muito bem. Ó, e depois de um bate-papo muito legal com essa jovem economista, mas muito sábia, né, Iraci? A gente quer te agradecer, inclusive, viu, Iraci, pela sua presença aqui. Seja bem-vinda sempre. A gente quer só reforçar que o De Tudo Um Pouco, a gente aqui na Rede Super, né? Toda a igreja, inclusive, da Lagoinha, a gente sempre quer ajudar as pessoas a pensar bem, né, como administrar suas finanças também, porque finanças, né, mal administradas podem ser também um grande problema até na vida espiritual das pessoas, porque normalmente as pessoas, pode ser problema inclusive no casamento, né? Como pastor a gente pode dizer isso, as pessoas sempre têm essa dificuldade de lidar com dificuldades e problemas financeiros e acabam deixando afetar casamento, vida espiritual, relacionamento com Deus.